curta-metragem, né, que a gente fez, que tem 8 minutos, 7 minutos e 40 e poucos, ele foi um trabalho que nos veio a partir de um festival. Eles convidaram a gente para fazer lá em Chicago. E durante a pandemia, a gente estava cada uma na sua casa, né? Então era tudo via Zoom que a gente fazia. Porém, Maria desenha muito bem, é cenógrafa, figurinista também, então ela fez os desenhos, aí depois ela fala como é que foi esse processo, né, Maria? De cada uma na sua casa e a gente fazendo essa troca. Dentro da atuação mesmo, teve algumas cenas que eu e Maísa nos reunimos, daí foi tudo feito em casa mesmo, né? A gente tinha a sala, o set de filmagem, né? A gente colocou na minha sala aqui em casa, e aí ela veio durante 3, 4 dias. Então foi durante 20 dias, assim, né? Mais ou menos o nosso movimento de trabalho, assim, né? Com o teatro. Mas a especificidade maior que a gente queria é que ele não fosse algo audiovisual específico, queria utilizar os elementos do teatro de sombras para fazer as cenas, né? Então, toda a edição que a gente fez durante esse processo, as transições, elas não foram editadas diretamente no computador. A edição foi próprio das luzes que a gente fazia, né? Com o dimmer, os focos, como a gente usa no teatro mesmo, a gente trabalhou, só que numa tela menor, numa mala de sombras, né? E aí a gente pensou nessas cenas na sequência, lógico que tinha que trocar o cenário, né? Muitas vezes, então a gente dava uma paradinha, mas era pensando nessa transição para não ter tanta edição de cinema, né? De audiovisual. E a Fábio fala, né, que é teatro de sombras no audiovisual. E acho que a gente pode dizer que talvez seja assim, 95% sombra. Então foi muito gostoso da gente também, por mais que a gente tenha se encontrado só eu e a Fábio, né? Com a Maria a gente teve mais esse contato remoto, ela mandava o desenho, a gente imprimia e fazia o recorte, né, da silhueta. Mas foi tão gostoso da gente estar num contato, mesmo que mínimo, né? Eu e a Fábio, da gente criar ali, e os empecilhos do processo de criação, e o tempo que era curto, e enfim, e a urgência de ser sempre à noite, porque a gente também não tinha uma estrutura de blackout perfeito, ou um teatro que pudesse filmar em qualquer hora do dia. Então, assim, foram vários desafios, mas que foi super gratificante, né? E esse teatro de sombra, feito para vídeo, porque foi feito para vídeo, possibilitou algumas coisas. Por exemplo, o desenho das silhuetas, eles eram menores, então tinham mais detalhes. Eu pude me apegar a isso e foi bom, foi um prazer fazer. É gostoso porque a gente pensa, né, o negativo e o positivo do desenho. É muito interessante, assim, foi bom. A gente fez de longe, mas a gente conversava bastante. E essa questão de conseguir fazer um desenho que casasse com a sombra e que tivesse certas identidades da história, que é uma história ao qual a gente também foi assim limitado de pegar o roteiro, porque não tem muito como ir muito longe, né? Eu acho que foi um início, eu acho que é um grande início, assim, a gente pegou uma história ao qual eu conheço por causa da banda mineira, o Actio, que é um menino... O nome da banda é por causa da lenda Tucano. Mas sobre a lenda Tucano, a gente encontra muito pouco. Na biblioteca, muito pouco. Então, na internet, tem 3 histórias que se repetem, se repetem, se repetem. A gente pegou essas histórias, se inspirou e fez algo assim que conseguisse ser bacana para as sombras, que conseguisse ter uma continuidade, mas que não fizesse todo o sentido do mundo, e ainda teve o Nefer, né, que eu sempre fico muito feliz de encontrá-lo, porque a gente se conhece assim, quando a gente se encontra em algum festival, e aí é sempre muito legal encontrá-lo, porque é um cara de sensibilidade, que pegou as flautas, as questões, né, assim, do vento, da flauta, é muito sutil. Então, teve essa característica de ser à distância, né? Então, tive muitas dicas, muitas informações de escalas musicais e como também pesquisar também sobre essa sonoridade, né, dos povos tucano.
e ao mesmo tempo eu estava fabricando os instrumentos que eu não tinha. Algumas flautas eu acabei fazendo de bambu, outras de PVC. Acabei usando também bombonas de água, garrafas de água também, instrumentos de percussões alternativas, para tentar trazer um pouquinho dessa atmosfera, desse timbre. Alguns maracás também, uns que eu já tinha, uns que eu inventei também. E sempre dialogando, né, com a Fábio, com a Maria Vilar também. E também vendo alguns documentários, vídeos no YouTube, porque infelizmente tem poucos materiais, né? Esse é um ponto bastante tocante, né? Porque esse contato acaba sendo bastante sensível, né? Então é um pouco de criação, um pouco de referência, um pouco de diálogo, né? Essas simbioses. E aqui em casa mesmo, assim, eu acabei, estava num processo de mudança, né? Só para comentar um pouquinho, mudança de casa. Então, quando essa questão de tudo trabalho online, né? Então, dando aula, eu separei uma caixinha assim com os microfones, com os instrumentos já. E eu falei, pessoal, o pessoal tava fazendo a mudança, eu falei, essa caixa ninguém mexe, hein? Isso aqui é uns microfones, uns equipamentos, né? E aí, quando eu terminei de dar aula, o caminhão já tinha ido embora, já levaram tudo. E eu tinha uns e eu fabricando assim, uns instrumentos, assim, meio tentando afinar as escalas, porque tinha umas escalas pentatônicas, umas escalas que tem nona menor, umas características sonoras, né? E daí ficou um reverbzão naquela sala, porque os móveis já não estavam. Então teve todo um desafio assim, de acústica também, de tentar fazer um microfone que estava, digamos, disponível no momento, e eu tentando, meu Deus, cadê os instrumentos, os equipamentos? Então foi um processo assim de construção em cima da construção, né? Porque foi uma espécie de tentar fazer uns aparatos acústicos a partir do próprio da ideia que já era mais ou menos em construção, como também o que estava disponível nos momentos, né? E assim, foi gerando uma certa identidade de timbre, né? Claro, de sonoridade, né? De musicalidade, que também é sempre negociado, né? No grupo, né? Nossa, a Maria tem várias dicas também, né? Sobre a questão estética também da sonoridade, porque no início estava um pouco mais andino, assim, a sonoridade, por causa das próprias referências também que eu acabo tendo, né? Querendo ou não, eu sou estrangeiro, sou de um país chamado Cabo Verde, vivo aqui no Brasil há uns anos, e é um processo sempre de, né, intercâmbios culturais, e cada dia é um aprendizado muito grande. O Nefer tinha mandado uma proposta de tema, então a gente já conseguiu sentir um pouco a atmosfera sonora do que era o Acti. Por mais que ainda tivessem ajustes e tudo, mas assim, a gente já conseguiu entrar na filmagem, né? Tá nesse processo também com essa atmosfera sonora. E foi super interessante, porque é uma dramaturgia sonora, né? O trabalho do Acti, o trabalho sonoro do Acti. E aí foi interessante a gente já entender os movimentos do Acti, a agilidade dele, como é que ele ia correr, entendendo um pouco como é que era essa atmosfera sonora que ele trouxe num piloto, assim, né, do que seria o tema do Acti. Aí está, então, um pouquinho do nosso processo criativo do Acti, o Amigo do Vento. Um audiovisual com teatro de sombras, roteirizado, construído, encenado e editado no mês de maio de 2021, durante a pandemia Covid-19. É uma cena inspirada numa lenda amazônica. Em um tempo imemorável, na profunda selva amazônica, acompanhando o Rio Negro, vivia uma criatura chamada o Acti. As histórias que o vento nos trouxe dizem que nasceu um menino furado e que quando o vento soprava os seus ocos, ressoavam os mais sublimes sons. O Acti, criatura sozinha na mata, era amigo do vento. Equipe de criação, o Acti, o Amigo do Vento. Maísa Carvalho na atuação e confecção. Maria Vilar no roteiro e designer de figura de sombras. Jeff Neferturo na trilha sonora. E Fabiana Lázari no roteiro, direção, confecção, atuação e edição. Realização e produção Entreaberta Companhia Teatral.